Oi, Carla, seja muito bem-vinda. Obrigado por ter aceito aqui o convite para a gente conversar um pouco. Começa contando para mim como foi o teu contato inicial com a EFT, como foi que você chegou, né, no meu trabalho, como é que foi Boa isso? noite, André. Boa noite, Boa noite. pessoal. Tudo bom? Então, eu conheci a EFT já tem algum tempo, uns 3 anos mais ou menos, quando eu tive síndrome do pânico, né? E eu fui buscar alguns tratamentos alternativos, paliativos, né? Junto com o tratamento médico e medicamentoso. E aí eu tive o primeiro contato com a EFT, só que eu não sabia que chamava EFT, né? Foi um terapeuta que ele aplicou uns tappings em mim e deu muito Os tappings resultado. são as batidinhas, né? Isso. Uhum. E aí eu senti que teve muita melhora. E aí, depois que eu fiquei bem, que eu me tratei, que eu me curei da síndrome do pânico, eu comecei a mergulhar no mundo do autodesenvolvimento, buscando cursos para me capacitar. E aí foi que eu conheci o trabalho do André, que eu não conhecia ainda, com o nome de EFT, né? Eu já tinha tido a experiência com a técnica, mas não sabia que era EFT. E aí, não estou conseguindo me ajeitar com a câmera aqui. É porque eu acho que você Então, quer ir para um lado e é para o outro, entendeu? Eu acho que é não, isso, eu acho que... eu já virei para os dois lados. Agora eu acho que deu Não, certo. tem um lado que vira, não pode virar por dois lados e ir para um lado só, né? Se virar, olha aí, conseguiu. Agora sim. Agora ficou centralizado. Aí, O então, pessoal tá aí eu falando que o conheci. som tá baixo, né? Se você puder falar um pouquinho mais perto assim do microfone. Agora melhorou? Muito. Tá. Então, aí eu comecei a acompanhar o trabalho do André, e aí teve uma questão específica, né, que a gente fez. Eu entrei no detox emocional de manhã, porque eu tinha uma questão específica com a minha filha, né, que eu tinha dificuldade dela me tocar, de me abraçar e me beijar, e eu sentia raiva, né, quando ela me tocava. Minha filha tem 6 anos. E aí, num dos detox, eu entrei bem cedo, fiquei esperando o André entrar, e quando ele perguntou se alguém queria participar, eu já bem depressa levantei a mão, e aí ele fez comigo o detox emocional, e eu tinha uma questão da infância, né, que eu me recordei durante a sessão com a minha mãe, e aí a partir disso liberou essa carga emocional que estava reprimida, e a partir daí eu não tive mais problema com a minha filha, né? Eu tive uma catarse emocional, você lembra, André? Uhum. Chorei Lembro. bastante, fiquei... E aí, assim, depois disso, a minha relação com ela melhorou muito, e foi então que eu me inscrevi no terapeuta, né, no curso EFT Pro, e aí eu fiz o curso, e já vai fazer agora, em março, 1 ano que eu já estou atendendo. Eu atendo em 2 cidades. Eu atendo aqui na minha cidade, em Lins, né, e atendo em Andradina, que é uma outra cidade onde meu irmão é médico e tem uma clínica lá, e eu atendo lá. E também faço atendimentos online, né, Maravilha. e o que eu tenho visto, né, cada vez mais, é que a EFT ela dá um resultado muito rápido e imediato, e as pessoas gostam muito. Me fala uma coisa, antes de você estar nessa busca por autoconhecimento, você trabalhava com o quê? Eu era assistente social, já com 15 anos de formação, já de experiência na área, mas era uma profissão da qual eu não me sentia feliz, assim, eu fiz muitos projetos, mas não era, eu sentia que não era o meu propósito, né? E quando eu me descobri terapeuta, foi quando eu me curei através da EFT e com outras técnicas que eu participei, assim, também, né? E quando eu entendi como a gente funciona, e eu decidi que eu seria terapeuta, porque eu percebi que muitas vezes as pessoas não têm esse conhecimento, né? Que existem outras ferramentas que têm resultado rápido, né? E que elas podem se curar. Às vezes a gente fica fazendo anos de terapia, né? Eu mesma fiz
sei lá, 10 anos de terapia. Você fazia que tipo de terapia? Terapia com psicólogo? Sim, eu fazia Psicanálise? terapia. O que era? Era terapia comportamental cognitiva. Sim, também. E é uma das mais eficientes nessa linha, assim, menos dessa linha mais convencional, né? Pessoas Sim, me falam que ajudou ela... muito, eu tive muita compreensão, né, de muita coisa, me ajudou. Mas sempre tinha algo que ainda eu sentia que ficava faltando. E daí foi através dessas técnicas, né, que eu, de fato, nunca mais eu tive crise de pânico. Nunca mais. Uhum. Crise de pânico, ansiedade, depressão, nada. Segura um pouquinho teu microfone, senão o pessoal vai começar a dizer que tá baixo o som aí. Pra mim tá bom, mas o pessoal tava falando que tava um pouco baixo. Quando você lembra quando foi que você sentiu essa vontade mesmo, assim, de trabalhar como terapeuta? Que você era assistente social, estava insatisfeita? Teve um clique, teve um momento, ou foi uma coisa assim longa, pensada para você? Na verdade, já vinha num processo assim de questionamento interno, assim, qual que é o meu propósito aqui nessa vida, né? E eu sempre tinha um vazio existencial que não supria com nada. Aí depois que eu tive a minha primeira filha, a que está com 6 anos, a síndrome do pânico se agravou, aí foi que eu fui buscar esses tratamentos. Aí eu tinha picos, né? Hora eu estava bem, hora eu estava mal, e aí eu não, nada me satisfazia profissionalmente. Eu era assistente social, aí eu parei de trabalhar na área, daí eu gostava muito de fazer artesanato, aí eu montei um ateliê, fiquei um tempo, aí quando eu vi que era um hobby que eu gostava muito, e quando virou profissão, já não queria mais. E aí depois fui fazer um outro trabalho, trabalhar na gerência de de isenção, na parte administrativa. Eu gostava, mas ainda assim não me supria. Quando eu tive o meu segundo filho, que atualmente está com 1 ano e 10 meses, eu voltei a me questionar, né? O que, que eu estou fazendo aqui nessa vida, né? E por que que eu passei por tanta coisa, né? Eu comecei a querer ter uma recaída do pânico, e aí eu comecei a buscar mais ferramentas, aí comecei a fazer, aí eu tive contato com você, né? Comecei a praticar FT, e aí eu peguei e falei para o meu marido que eu ia fazer faculdade de psicologia. Daí ele falou assim: vai ficar mais 5 anos na faculdade, já tem 2 pós-graduações, você não se encontrou, por que que você não vai atrás de fazer alguma coisa que você possa já começar a atuar, ver se é isso realmente que você quer, e, né, e trabalhar, e aí depois, se você sentir a necessidade, você entra na faculdade de psicologia, né? Porque eu sempre fui aquela pessoa que todo mundo vem buscar conselho, né? Que conversa com todo mundo, que oriente, enfim. E aí eu comecei a estudar. Comecei a estudar. Eu fiz curso de hipnose, fiz curso de programação neurolinguística, estou fazendo constelação familiar, né? E aí eu fiz o EFT Pro, e hoje a técnica que eu mais utilizo é o EFT. Às vezes, eu tenho paciente que às vezes chega muito ansioso, então eu faço uma indução, coloco a pessoa em transe, não que seja necessário, mas tem gente que é muito ansiosa, então eu complemento com a hipnose, coloco a pessoa em transe e aí eu uso a EFT. Então foi nessa busca de querer me encontrar, de saber qual era o meu propósito de vida, que eu falei assim, não, é isso, eu vou ser terapeuta, e através daquilo que eu vivi, eu vou mostrar para as pessoas que elas também podem se curar dos traumas, das dores, dos transtornos de ansiedade, depressão, enfim. E foi nesse momento aí que... Você teve apoio da família, dos seus pais, do seu marido? Na verdade, a pessoa que mais me apoiou e me apoia sempre em tudo é meu marido, né? No começo, meus pais... Meu pai nem tanto, né? Porque para ele... Minha mãe ficou um pouco resistente, assim, porque ela queria que eu fosse fazer faculdade de psicologia ou direito, enfim, né? E daí eu falei para ela, Uma das coisas que pode atrasar o caminho de várias pessoas é muitas vezes querer fazer um curso de psicologia. Porque a pessoa acha que tem que fazer. E assim, aham, a pessoa... É possível fazer um curso de psicologia? É, mas o que você vai aprender na psicologia é bem diferente do que o que você vai aprender como terapeuta holístico.
Você vai aprender muita coisa que não vai conflitar, na verdade. Né? Tem muita coisa que vai conflitar com o que você vai aprender na forma mais tradicional da psicologia. Então, não é necessário fazer isso, embora algumas pessoas elas acham que tem que fazer, porque elas acham que isso vai trazer mais segurança, que vai trazer credibilidade. Isso para mim é tudo mito, né? Porque eu não sou psicólogo, não, sou engenheiro, não fiz psicologia, e o que importa é você conseguir dar resultado, é você saber falar sobre o seu trabalho, é conseguir ajudar as pessoas. Isso é o que traz credibilidade, né, para a nossa prática, porque é uma profissão que não é regulamentada. Então, às vezes fazer psicologia, se não for o seu perfil, vai fazer você gastar aí 5 anos e não vai fazer muito sentido, né? Até eu também, meu pai me perguntava se eu ia fazer psicologia. Você vai fazer psicologia, meu filho? Não, pai, não vou. Mas você vai fazer fisioterapia então, filho? Não, pai, também não vou fazer fisioterapia. Ele Na queria que eu verdade, fizesse alguma coisa de saúde, porque ele achava na que eu tinha que verdade, fazer. eu acho que isso é muito a questão de alimentar o ego, né? De você ter que ter um título, né? Que as É uma pessoas insegurança, perguntam. né? É porque assim, todo mundo vem, ah, mas você é psicóloga? Não, a primeira coisa que eu falo é deixar bem claro, não, eu não sou psicóloga. Ó, a pessoa falou aqui, É, ó. Mas com o curso de psicologia pode fornecer recibo para o paciente, que muitas vezes precisa. Bom, atendo já há 10 anos, sei lá, 15, mais de 10 anos, meu Deus, nem sei. E nunca deixei de ter cliente porque a pessoa queria um recibo e eu não posso dar o recibo. Nunca deixei de ter cliente por conta disso. Então, você fazer um curso de psicologia só para dar um recibo não faz o menor sentido. não mesmo, porque Essa não é para uma razão, não é uma razão boa o suficiente para fazer um curso de psicologia. Só é razão boa se você realmente sentir a afinidade com o curso de psicologia. Mas fora isso, você pode trabalhar perfeitamente como terapeuta holístico, né, sem ter um curso de psicologia. Ah, bom, então você teve apoio do seu marido, né, ainda bem. Você sentiu apego à profissão antiga? Foi difícil largar? Foi difícil fazer para você essa parte mental, assim, de mudar de carreira? Se assumir como terapeuta, sair do armário e falar assim, eu sou terapeuta? olha, André, eu confesso que eu tive sim um certo apego, não pela profissão em si, mas assim, hoje eu tenho muita consciência que era pelo ego mesmo, assim, de dizer assim, não, eu sou assistente social, porque, queira ou não, assim, te dá um título, né? E aí eu demorei um pouco assim para dizer, eu sou terapeuta. Toda vez que eu chegava em algum lugar, qual que é a sua profissão? Assistente social. Daí depois eu chegava e falava, putz, mas eu não sou mais assistente social. Essa é a minha formação, mas a minha profissão é outra, né? Hoje não, hoje com muito orgulho, né? Eu bato no peito para dizer, eu sou terapeuta e me sinto feliz com isso, porque eu vejo quantas vidas nesse pouco tempo eu já ajudei a serem transformadas, né? Quantas pessoas eu ajudei a se libertar de traumas, né? E de viver uma vida com mais qualidade. Quantas pessoas eu vejo assim, que tem depressão há anos, né? Pessoas com ideação suicida, muitas, e que hoje, depois aí de 4, 5 sessões, já teve melhora significativa. É muito gratificante isso. Sim. E você se especializou em algum nicho específico? Sim, ansiedade, transtorno de ansiedade, síndrome do pânico, depressão. Legal, isso é muito bom, né? Você focar em um nicho para ajudar a atrair as pessoas, ajudar a falar aquilo que as dores que elas sentem, né? E isso é interessante para quem quer começar e ter a agenda lotada. É porque, assim, para mim, não basta só eu saber como é, na teoria, lidar com a ansiedade, com a depressão e tal. E muitas vezes o terapeuta, ele vai muito técnico, né? E ele não sabe de fato o que aquele cliente, aquele paciente sente. Então, eu crio um rapport muito grande com o paciente quando eu conto a minha história para ele. Porque Uhum. muitas vezes eles já chegam descrente, né? Sem Sim, acreditar que tem uma luz no fim do túnel, né? E daí, quando eu conto a minha história e digo para eles que eu já tive do outro lado,
e que hoje eu estou, né, do outro lado, né, na função de terapeuta, podendo ajudar milhares de vidas, isso já desperta, né, algo dentro dessas pessoas. Sim. Quando você saiu do trabalho como assistente social, você era funcionária, né? Você era empregada, trabalhava para alguém, para alguma empresa. Sim, Quando instituição. você se tornou terapeuta, você se tornou autônoma e teve que ir em busca dos seus próprios clientes, né? Como é que foi para você? Como é que foi conquistar o seu primeiro cliente pagante? É bem diferente, a gente ter o salário e a gente ir buscar agora e fazer o nosso salário. Como é que foi para você? Ai, nossa, para mim é maravilhoso, porque aquela sensação de capacidade, de realização, de merecimento é maravilhoso. E assim, como assistente social, eu já trabalhava, além do atendimento, eu trabalhava com projetos, com captação de recursos, né? Então, eu sempre fui muito voltada para essa área, assim, de ter que ir em busca de recurso, né? Então, para mim, ter que eu buscar os meus clientes, eu não tive tanta dificuldade. E o que eu procuro fazer? Eu não fico fazendo um marketing assim tão forte para que a pessoa venha até mim. Eu procuro mostrar, né, para as pessoas que tudo é possível. Né? Basta a gente querer o processo de mudança, a gente querer soltar aquelas mágoas, as dores, os traumas, porque muitas vezes a gente cria um apego, né, naquela dor e a gente acha que do jeito que está é o jeito que tem que ficar para sempre, né? A gente tem ganho secundário. E aí quando eu conquistei o meu primeiro cliente pagante foi assim uma sensação maravilhosa, porque ele foi me indicando. E aí um foi indicando o outro e o outro vai indicando o outro. E a maioria dos clientes que chegam até mim são por indicação dos meus primeiros clientes. Né? Então eu falo Maravilha. que o melhor marketing são os nossos próprios clientes. Sim, sim. Para algumas pessoas isso pode ser o suficiente para deixar a agenda como ela quer, como ela deseja. Para outras pessoas não. É por isso que eu gosto de ensinar também no FT Pro, né, uma ferramenta para você atrair clientes e fechar sessões, para não ficar dependendo das indicações. Ter indicação é muito bom, mas nem sempre nem sempre elas vêm, né? Hoje, como é que está assim em termos de agenda, de ganhos financeiros para você? Você já chegou no seu objetivo? Está do jeito que você quer? Como é que Não, está essa parte? eu ainda não cheguei no meu objetivo. Eu já estou, assim, tendo ganhos financeiros muito bons, mais do que quando eu era assistente social, muito Opa, mais. isso já é excelente, né? Já está Já. melhor do que antes. E, assim, o melhor de tudo é que eu ganho mais trabalhando menos com flexibilidade de horário. E fazer uma Isso, coisa que você nossa, gosta. não tem preço. Você fazer o que ama, ter liberdade de horário, e ser bem remunerada, né, e ver resultado é incrível. Eu ainda não tenho agenda lotada, né, porque já não faz ainda nenhum ano que eu estou atendendo. Eu comecei a entrar com marketing agora digital mais eficaz, né? Comecei a fazer mais divulgações. Eu não estava divulgando muito, até por conta da pandemia, que eu comecei bem na pandemia, né? E as Sim, crianças não estão indo para a escola, e eu estava com um bebê novo, então eu estava indo mais calma nesse processo de transição. Mas agora, do final do ano passado para cá, eu já comecei a fazer mais um marketing mais acirrado, né? Tenho mais indicações, então já estou conseguindo preencher mais horários na minha agenda e ter um retorno financeiro mais. Ah, fugiu a palavra. não, tudo bem. A pessoa está perguntando aqui, né? Quanto se cobra em média por uma sessão? Olha, pode ser. O que eu recomendo no valor mínimo é 150 por sessão, mas tem pessoas que vão cobrar R$ 100, 150, até 300, mas não tem um limite máximo também não. Né? Você pode cobrar o quanto você quiser, mas vamos dizer uma média entre 100 e R$ 300, eu recomendo
pelo menos 150 para quem, mesmo para quem está começando. Talvez no momento que você está ainda praticando, inseguro, você vai cobrar menos do que isso. Mas na hora que você já se firmou como terapeuta, já não, agora eu posso seguir em frente, né? Então é um valor que eu recomendo. Teve Nelson também que perguntou quanto tempo ela está realizando a EFT. É um ano, é isso que você tá aprendendo a técnica e aplicando já? Em março, o André vai fazer um ano. Uhum. Em março faz um Legal. ano. Tem pouco tempo, né? Tem algum caso assim que você tenha atendido que chamou a atenção, que você possa contar aqui pra gente? Eu tenho vários, mas dois assim, que foram bem marcantes para mim. Foi uma que nem cheguei a fazer muitas sessões, eu comentei na outra live, que foi de uma enfermeira que trabalha com meu irmão, que não conseguia engravidar, já estava há anos tentando engravidar e não conseguia. E aí teve um dia que a minha pressão abaixou, porque estava muito quente lá na cidade que eu estava atendendo, e eu fui na UPA lá, onde meu irmão trabalha. E essa enfermeira foi me atender, e aí ela começou a me contar a história dela. Ela não conseguia engravidar, ela teve alguns problemas. E aí eu fiz umas rodadas de EFT com ela, ensinei para ela, né, para ela fazer em casa, né? Falei como ela deveria se auto-aplicar. E aí ela fez, e aí depois de 2 meses, 1 mês e meio mais ou menos, ela ligou pro meu irmão super feliz, querendo falar comigo para agradecer que ela tinha conseguido engravidar. Uhum. Então, assim, para mim foi bem marcante essa história. Tem pessoas que sofrem muito com essa questão de não conseguir engravidar e fazem tratamentos caríssimos, né? E Ela fez repetem várias vezes. vários, e não achava nada e não conseguia engravidar. E aí ela, ai, Júlio, fala para sua irmã que eu consegui engravidar, que eu fiz tudo que ela pediu para eu fazer e tá super bem, deve estar para ganhar nenê já agora. Maravilha, Foi então. super legal. E um outro caso foi de uma jovem com depressão, com ideação suicida desde os 6 anos. E aí ela veio para mim, para atendimento. Ela tinha tido uma tentativa de suicídio uma semana antes de me conhecer. E aí a gente começou a fazer EFT. Na primeira sessão eu faço uma anamnese bem completa, né? Procuro entender todas as questões de traumas, de emoções reprimidas, quais são os padrões que ela vem repetindo, crises de ansiedade, enfim. Entender a história de vida dela. E aí, a partir da primeira sessão, a gente já começa a trabalhar bem especificamente em cima das questões. E depois da terceira, quarta sessão, ela já estava incrivelmente mudada, outra pessoa. Né? Hoje ela tem a gente já fez 6 sessões. Ela tem uma autoestima super elevada, ela já sai de casa, ela já está fazendo planos para o futuro, já consegue ficar sozinha, já está diminuindo medicação. Outra pessoa. Então, é muito Maravilha. gratificante ver isso, porque você imagina uma pessoa que com 22 anos, com ideação suicida, a primeira tentativa desde os 6 anos, é muita coisa, né? Com certeza, é um sofrimento que só quem passa é que sabe o que é, né? Imagina o alívio que ela sentiu depois disso. E qual para você que é o maior desafio dessa profissão? O maior desafio para mim é o que eu vejo hoje, ainda eu percebo, que as pessoas, elas, elas vão buscar ajuda terapêutica quando elas já estão, assim, no limite, né? Ou já ultrapassou os limites. Eu vejo, assim, pelo menos aqui na minha região, nas 2 regiões que eu atendo, que ainda tem um preconceito com terapia. Hoje já não tanto, né, como antigamente, mas tem pessoas que falam, e eu falo terapia, a terapia em geral mesmo. Não preciso de terapia, eu consigo sair sozinho. Mas muitas vezes a pessoa não consegue sair sozinha, e aí ela espera chegar lá no fundo do poço para buscar ajuda. E às vezes você Sim, vai falar o valor da terapia, a pessoa, mas é caro.
tá, mas é caro. A minha, tipo, meu outro terapeuta cobra 50, 60, 70 a sessão. Tá, mas você faz quantos anos que você tá nessa terapia? 4, 5 anos. Ok, né? Eu posso cobrar o dobro, o triplo, mas quantas sessões você vai fazer? Né? Uhum. Quanto você vai deixar de gastar com medicação, com médico e com terapia? Enfim, então, às vezes, eu ainda sinto um preconceito com relação a valor e a busca do profissional. Eu vejo que tem gente que precisa muito de terapia, mas investe dinheiro, muito dinheiro na estética. Então, assim, acha que melhorar a estética, não que não seja correto, eu acho que sim, a pessoa tem que buscar sempre estar melhor, mas às vezes tem gente que tem muito problema de autoestima, e aí começa a fazer muito tratamento estético, gasta um monte de dinheiro, mas não quer pagar a terapia. Então eu vejo assim que ainda tem algumas crenças e alguns padrões das pessoas com relação a trabalhar o emocional, a se curar de dentro para fora, né? Então eu vejo que ainda isso é uma dificuldade que nós terapeutas, pelo menos aqui, a gente enfrenta. Então, vamos lá, deixa eu orientar sobre isso daí. Então, existem pessoas que pensam assim, que não querem investir, que não estão prontas, e essas pessoas, elas não são o meu foco. O meu foco são as pessoas que já estão prontas, que querem investir, né? Então, e as pessoas não querem investir porque elas não sabem o quanto pode dar de resultado. Então, se você sabe divulgar o seu trabalho de forma adequada, as pessoas vão entender que ela pode ser ajudada e elas vão querer investir no seu trabalho. Então, a gente, além de atrair também as pessoas mais interessadas, as que já estão no ponto de investir, a gente também vai atrair e vai conseguir mudar a cabeça de uma pessoa que provavelmente não investiria, mas ela vai ver valor através da maneira que você divulga, através da maneira que você faz o seu marketing, e aí você cria uma agenda com fila de espera se você quiser. Então, embora tenham essas pessoas que não estão prontas para investir, você consegue mesmo assim criar essa fila de espera se você souber fazer da forma que é para ser feita. Que você sabe fazer, você já sabe o que é, né? Está começando a fazer, e já vai ter essa fila de espera, e você vai cobrar mais caro do que a média e vai ter fila de espera mesmo assim. E a sua agenda vai estar cheia da forma que você quiser. Se quiser encher 5 horários por dia, você enche. Se quiser encher 8 horários por dia, você enche. Se quiser deixar só 3 horários por dia, você vai ficar sob a sua vontade, não sobre o que o mercado, as pessoas, porque você vai saber fazer de uma maneira diferente do que a maioria faz, né? E é por isso que você investiu no FT Pro, né? Que é para aprender toda essa metodologia. Mas é isso, eu quero te agradecer aqui pela conversa, foi muito bom. E você tem um Instagram, algum endereço que as pessoas possam seguir você? André, eu que agradeço mais uma vez pela oportunidade de estar aqui com você na semana da FT Pro. Quero deixar aqui para as pessoas que quiserem entrar em contato comigo, meu Instagram é @carlagalbes. Estou à Carla disposição. Galbes. Né? Eu faço sim atendimentos online, tá? E para as pessoas que querem fazer transição de carreira e que ainda estão inseguras, vale muito a pena sim fazer o curso do André. É um curso muito completo, ele tem uma didática muito boa, eu recomendo. Para mim foi excelente, e as pessoas às vezes se sentem inseguras, mas a gente precisa dar o primeiro passo em busca do sonho, né? Não dá para ficar em cima do muro. Eu falo que quando eu estava em cima do muro, eu não estava caminhando. Então, quando eu me decidi, que eu descobri qual era o meu propósito, minha missão de vida, aquilo que eu queria para minha vida, eu mergulhei. E hoje, graças a Deus, eu estou colhendo frutos. E a cada dia eu espero colher mais frutos ainda e vir dar mais depoimentos aqui. Maravilha. Obrigada. Obrigado, Carla. Boa noite para você. E Obrigada sucesso na igualmente. profissão. Obrigada. Boa noite, pessoal. Tchau, Boa tchau. noite.